Bom dia, meu nome é Yasmin Kelly, eu sou acadêmica de agronomia da Universidade Federal de Roraima e esse vídeo foi feito em parceria com o professor Dr. Leandro Camargo Neves. E hoje eu vou falar um pouco sobre os danos causados pelo frio em frutas. Bem, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o que é o distúrbio fisiológico, né? Porque o dano pelo frio, ele é uma forma, e ele é uma forma de distúrbio fisiológico. Ele, na verdade, ele causa o distúrbio fisiológico. Então, o distúrbio fisiológico ele vai resultar desse dano pelo frio. O distúrbio fisiológico ele é uma alteração de origem não patogênica, decorrente de modificações no metabolismo normal de um vegetal ou na integridade da estrutura de seus tecidos. Por exemplo, quando ocorre um distúrbio fisiológico, como o dano pelo frio, vai ocorrer alteração na aparência e no sabor desse produto. E quando ocorre isso, esse fruto acaba perdendo a qualidade dele e a aceitação no mercado do consumidor final, tá? Porque o fruto ele já vai ter uma aparência que não era esperada pelo consumidor final, provavelmente ele vai estar deformado, com depressões e manchas escuras na casca, e o seu sabor também vai estar alterado. Então, o consumidor final ele não vai comprar aquele produto. E o que é esse dano pelo frio, esse Schillen injury? O dano pelo frio ele é uma alteração celular a nível de membrana que causa alterações físicas e ou fisiológicas que são induzidas pela exposição do fruto a baixas temperaturas durante o armazenamento refrigerado, podendo esses danos serem reversíveis ou irreversíveis, né? E isso vai depender muito do quê? Da temperatura que esse fruto está exposto e do tempo de exposição. Então, o dano pelo frio, ele vai depender muito dessa questão de temperatura do ambiente pelo tempo de exposição. Então, a temperatura ela pode estar ideal, mas o tempo de exposição foi muito longo, ou a temperatura está muito abaixo da ideal e o tempo de exposição foi muito longo também, ou foi muito curto. Então, vai variar muito de fruto para fruto, tá ok? Sabemos aí que a temperatura, né, o uso de baixas temperaturas, ele é um dos métodos mais utilizados atualmente como forma de manutenção da qualidade de frutos e hortaliças. E nós sabemos que as injúrias por frio, elas surgem entre o ponto de congelamento e a temperatura mínima de segurança. Porque todo fruto, toda hortaliça, qualquer outra espécie de ser vivo, tudo tem uma temperatura ótima. Então, cada fruto, cada hortaliça tem a sua temperatura ideal, tem a sua temperatura ótima, mas também tem a sua temperatura letal e tem a sua temperatura crítica ou temperatura mínima de segurança, e isso deve ser respeitado. Bem, vamos supor aqui uma situação onde eu tenho um produto que ele é sensível a baixas temperaturas e eu vou expor esse produto, esse meu fruto, a uma temperatura abaixo da temperatura mínima de segurança. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou expondo esse meu fruto a um estresse por frio. E esse estresse por frio vai causar um dano a esse meu fruto. E a primeira resposta que esse fruto, né, pode dar vai ser o quê? Vai ser uma alteração na membrana celular, que seria basicamente a transformação do estado líquida cristalina para o gel sólido. Esse processo ele pode ser reversível quando a exposição é curta, tá? Ele passou para o estado de gel sólido, mas ele consegue voltar para o estado de líquida cristalina sem muitos danos, sem danos muito graves ao fruto, tá? Porque essa exposição foi curta. Mas se essa exposição for longa, aí esse processo ele se torna irreversível. Então, o fruto ele passou muito tempo ali exposto àquela temperatura abaixo da temperatura mínima de segurança. Ele foi para o estado gel sólido e ele não vai conseguir voltar tranquilamente para o estado líquido cristalino. Ele vai sofrer outros danos que eu vou citar mais para frente. Então, como é que seria essa questão do gel e do líquido, né? Nós temos a membrana e ela é composta ali por lipídios. E esses lipídios, eles estão ali no estado, ele vai ser descrito ali pelo seu estado de fluidez, pela sua viscosidade.
Quando ele está no estado líquido, a temperatura ambiente ideal ali para ele fica mais solto, fica mais livre, fica mais viscoso. Agora, quando ele é exposto a uma temperatura muito abaixo, ele vai passar por esse estado de gel sólido, que é o quê? O que vai acontecer com esses lipídios? Eles vão contrair e eles vão ficar com essa textura de gel, como vocês podem observar aqui na primeira imagem. Então, os lipídios, eles retraem e eles ficam mais juntinhos e ficam ali, né, com uma restrição de movimento. Ele fica mais no estado de gel. Mas, então, voltando para a questão, se esse processo se a exposição foi muito longa, o que vai acontecer? Ele vai ter uma resposta secundária. E as respostas secundárias é que pode ocorrer a perda da integridade da membrana, aumento na permeabilidade da membrana, extravasamento de solutos, aumento na produção de etileno, aspiração, acúmulo de compostos intermediários tóxicos e a oxidação de compostos fenólicos. A injúria por frio, ele é um tipo de estresse oxidativo, também denominado de estresse por frio. Então, quando ocorre esse dano pelo frio, acontece um processo aí que nós chamamos de estresse oxidativo induzido pelo frio. Esse estresse oxidativo, o que vai acontecer? O frio ele vai provocar a produção de espécies reativas de oxigênio que são conhecidas como EROS ou ROS em inglês. Vamos, expor aqui um exemplo dessas espécies reativas. Nós temos aqui o superóxido. Superóxidos, eles são compostos iônicos que possuem na sua estrutura o ânion O2-. Alguns exemplos de superóxidos são os superóxido de potássio, superóxido de sódio. Então, vai ser essa combinação de oxigênio com os respectivos metais. E quando esses sais estão dissolvidos em água, eles formam o peróxido de hidrogênio, né? Que seria aí a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio na forma de O2 elevado a 2-. Sendo que ele é composto, o oxigênio ele está no estado de oxidação. E essas substâncias, se elas estiverem em excesso na célula, elas podem aí danificar as membranas celulares e alterar o funcionamento da célula. Mas a célula, ela possui um sistema de defesa, digamos assim, né? Ela possui aí antioxidantes que podem eliminar os EROS, né? Essas espécies reativas de oxigênio, por algum tempo. E o que são esses antioxidantes, né? Os antioxidantes, eles são substâncias capazes de, como eu já disse, atrasar ou inibir a oxidação de um substrato oxidável, né? Então, o papel dos antioxidantes é proteger as células sadias do organismo contra a ação oxidante de radicais livres. Tá? Então, nós temos os antioxidantes lipossolúveis, como o tecofenol, o beta-caroteno, antioxidantes hidrossolúveis, como glutationa e ácido ascórbico, antioxidantes enzimáticos, como superóxido dismutase, catalase, glutationa redutase, ascorbato peroxidase. Então, nós temos aí vários, antioxidantes que vão combater esses oxigênios reativos. Então, como é que ocorre esse processo? Essas espécies de oxigênio, esses radicais livres, que são os radicais livres, eles vão atuar diretamente no lipídio da membrana. Eles vão lá no ácido graxo e vão quebrar, E quando eles quebram esses lipídios, o que acontece? Acontece o rompimento da membrana. Vamos supor que nós temos aqui um vacúolo e houve o rompimento da membrana do vacúolo. Dentro do vacúolo nós temos os fenóis. E fora do vacúolo, nós temos as enzimas de polifenolioxidase, tá? Quando ocorre essa quebra desses lipídios, o rompimento dessa membrana, esses conteúdos internos e externos, eles vão se misturar. E aí mistura as enzimas, mais os fenóis, mais os oxigênios, o oxigênio, os radicais livres, no caso, e vão formar aí as substâncias escuras. Aqui nós temos citações, que eu extraí de dissertações. Os fenóis, e os seus derivados, eles são componentes do sabor do fruto, tá? E também estão envolvidos aí nas reações de escurecimento, ou seja, além de serem responsáveis pelo escurecimento do fruto, pelo escurecimento da polpa, eles também são responsáveis pelo sabor.
Então, eles vão alterar o sabor desse fruto, assim como as polifenoloxidases, tá bom? Elas são enzimas que também são conhecidas como fenolases, tironases e catalases, as quais, na presença de oxigênio e substratos fenólicos, elas desencadeiam reações como a formação de compostos escuros e a perda da coloração característica em muitos frutos e hortaliças. Então, resumindo, o fruto ele é exposto a um estresse por frio e esse frio vai fazer com que ocorra aí a produção de espécies reativas de oxigênio. Tem uma defesa? Sim, o fruto ele tem uma célula, tem uma defesa, que são os antioxidantes, tá? Mas aí esses antioxidantes, esses superóxidos, dismutase, catalase, eles têm um tempo de atuação, eles não vão defender ali eternamente. Quando eles perdem o efeito deles, né, esses zeros, essas espécies reativas de oxigênio vão danificar, vão causar danos oxidativos nos lipídios, nas proteínas e nas membranas, ou seja, vão degradar as membranas celulares. E isso vai aparecer ali como nos sintomas visíveis de chilling injury, tá? De danos por frio, que é o escurecimento do fruto. Principais sintomas de injúria. Os principais sintomas de injúria são aí as depressões superficiais na casca, as mudanças de coloração, como a gente já havia dito, né, interna e externa, esse escurecimento da polpa, a falha no amadurecimento, ou seja, o fruto ele ainda não amadureceu, ele ainda está amadurecendo, só que ele foi exposto a um frio muito acima ali do ideal, então ele vai sofrer esse dano. E aumento na incidência de podridão ou de podridões, ou seja, vamos supor que esse tomate ele foi exposto ao frio, ele sofreu um dano por frio e ele sofreu ali depressões superficiais na sua casca, tá ok? Só que quando ele saiu desse frio e ele foi exposto à temperatura ambiente, ele perdeu ali a sua resistência, a sua rigidez, ele perdeu a sua resistência contra infecções microbiológicas. E aí ele foi atacado por fungos, bactérias, enfim, causando aí as podridões. Esses sintomas eles ocorrem tanto em frutos de clima tropical quanto em frutos de clima temperado, né? Porque muitas pessoas acham que vai acontecer, esse dano por frio só acontece em frutos de clima tropical devido ao fato de ele ser do clima tropical, e os de clima temperado, como já são acostumados com frio, né, não sofrem esses danos. Mas não, é muito comum nectárias, maçãs e pêssegos sofrerem danos de frio, né, pelo frio, assim como as frutas de clima tropical. Um outro sintoma também de dano pelo frio é a lanosidade, muito comum ocorrer aí em pêssegos, tá? A lanosidade deixa a fruta com a textura seca, com baixa firmeza, a polpa ela perde a sua firmeza, tá? E a umidade continua semelhante, né, à ideal, né? Não se perde tanto, mas é basicamente essa questão da textura seca da fruta e da baixa firmeza da polpa. E, consequentemente, aí ocorre um escurecimento dessa polpa. Tá? E a falha aí no amadurecimento. Mas isso só vai ser percebido pelo consumidor final, porque esse é um processo que acontece durante o armazenamento refrigerado. Então, o produtor ele não percebe esse dano. Tá? Esse dano ele vai se desenvolver durante o armazenamento refrigerado, que vai ser, no caso, o dano pelo frio. E quando esse fruto ele é exposto à temperatura ambiente, esse dano ele se intensifica e ele só vai ser visível pelo consumidor final quando ele abrir o fruto. Tá, ok? A lanosidade ela está associada ao desbalanço enzimático das enzimas que degradam a parede celular. Que enzimas são essas? A poligalacturonase, PG, e a pectinametilesterase, PMG. Essas duas enzimas são responsáveis pela degradação da parede celular. Então, ocorre essa alteração das pectinas da parede celular, tornando elas parcialmente degradadas, tá? Aumentando na atividade da enzima PMG e inibindo ou diminuindo a enzima PG. Tratamentos para reduzir as injúrias pelo frio. Utilizar a temperatura adequada para atrasar o desenvolvimento desses sintomas é um dos métodos mais assim utilizados, né? Então tem que estar atento à temperatura adequada a determinado fruto, como eu já venho dizendo, né,
a apresentação toda. E há outros métodos de tratamento também, que no caso nós temos aí o condicionamento térmico, que é a aplicação de baixa, moderada ou alta temperatura por um curto período de tempo antes do armazenamento refrigerado. O aquecimento intermitente, que é a interrupção do armazenamento refrigerado por um ou mais períodos a uma temperatura moderada, realizado antes dos danos se tornarem visíveis, tá? A atmosfera modificada, que seria aí armazenar esse fruto em embalagens plásticas não perfuradas, e a atmosfera controlada, onde eu tenho um controle de 8 a 10% de CO2 e de 2 a 3% de oxigênio. E isso vai fazer com que ocorra aí uma redução da atividade das enzimas, né, ao mesmo nível, e mantenha essa relação das enzimas PG por PMG, e a vantagem é que ele vai manter a firmeza, entendeu? O fruto ele vai manter a firmeza dele. E a outra forma aqui é a aplicação de reguladores vegetais e produtos químicos, né? Que reguladores vegetais? Aplicação de metilgesmonato, de poliamidas e de ácido sálico, né? São várias as formas aí para tentar controlar esses danos pelo frio. Aqui temos algumas referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Bem, essa foi minha apresentação, né? Mas ainda tem muito mais para se estudar. Então, é interessante que quem se interessou, né, dê uma estudada mais a fundo, porque ainda tem vários tópicos e várias vertentes aí relacionadas aos danos causados pelo frio em frutas, tá ok? Muito obrigada pela atenção de todos, tenham um bom dia.